Então, nosso assunto de matemática hoje, né, na nossa videoaula, nós vamos ver notação científica. A notação científica, né, nada mais é do que você pegar um número, né, escrito com uma grande quantidade de zeros, ou seja, uma grande quantidade de casas decimais, escrever esse número na base 10, né? Esse número pode ser um número escrito em forma de número decimal, pode ser um número normal, né? Todos os dois casos aqui podem ser escritos na base 10, né? Eu vou começar aqui pelo segundo exemplo para ver se fica mais fácil de entender, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou contar quantas casas decimais eu tenho até chegar aqui no último número. Ó. Eu sempre vou deixar só o último número. Eu conto todas as casas decimais que eu tiver aqui depois deles, né? Independente de ser zero ou qualquer outro número, eu vou contar quantas casas decimais eu vou ter, né? Então, aqui até chegar no último número, a gente tem aqui, ó, 3, 6, 9, né? Que aí no livro de vocês está na página 32, viu? Então eu tenho 9 casas decimais. Então eu vou colocar, ó, 5 vezes o 10, né? E aí, como eu tenho 9 casas decimais até chegar aqui no meu último número, eu vou levar esse 10 a 9, né? Então isso aqui é, ou seja, esse resultado escrito na base 10 aqui, né? É o resultado que eu tenho em forma de notação científica, né? Escrevendo ele na base 10, viu? No caso aqui do número em forma de número decimal, o que vai acontecer? A mesma forma, mesma coisa, viu? Eu vou contar, ó, só que agora eu vou contar do final para o começo. Eu vou contar quantas casas decimais eu tenho até chegar bem aqui no último número, ó, quantas casas decimais eu tenho daqui para cá, né? Então, ó, meu número aqui é o 1, né? É o número inteiro que a gente tem aqui é o 1 vezes 10, viu? Aí eu vou contar ali quantas casas decimais eu tenho. Então eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então eu tenho 7 casas decimais ali antes de chegar naquele número 1. Então aqui eu vou ter 10 elevado a 7, né? Só que tem uma diferença. Ó, quando o meu número está escrito normal, o meu expoente aqui em cima, ó, ele é positivo, viu? Quando ele está escrito em forma de número decimal, que decimal o número praticamente é de forma contrária, né? Porque a vírgula vai estar lá no começo do número, né? Quando ele tiver em forma de número decimal, a única coisa diferente que você vai fazer é colocar um sinal de menos aqui, ó. Viu? Então, se você vê algum número em forma de notação científica, que esteja escrito assim, 2 vezes 10 elevado a menos 5, o que isso quer dizer para você? Que essa notação científica representa um número que está escrito na forma de número decimal, viu? Então, o que isso vai acontecer? O que isso quer me dizer para me escrever ele na forma de decimal? É que até chegar nesse número 2, antes do 2 eu vou ter que colocar de 5 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, viu? Aí que vai vir o meu número 2, viu? E lá naquele primeiro zero lá, ó, eu coloco a vírgula, viu? Certo? Então, se eu ver um número em forma de notação científica escrito dessa forma com expoente negativo, eu já sei que a representação desse número ela é decimal, viu? E se não tiver aquele sinalzinho de menos, se for só o 2 vezes 10 elevado a 5, normal, né? Sem o sinal de menos, o 5 aqui está no positivo, né? O que isso quer me dizer? Que, né, eu vou escrever o contrário daquele, ou seja, para eu escrever ele na forma normal, eu vou escrever o contrário da forma decimal, né? Aqui o sinal de menos me dizia que eu tenho 5 zeros, né? Ou seja, eu tenho 5 casas decimais antes do 2. Quando ele é positivo assim, ó, que não tem o sinal de menos, ele está me dizendo que eu tenho 5 casas decimais depois do número 2. Então aqui eu vou colocar o 2 e depois do 2 agora é que eu vou colocar esses 5 zeros, ó. Viu? 4, 5, né? Que aí vai ficar 200 mil, viu? Então essa é a diferença daquele sinalzinho de menos que a gente tem ali em cima, né?
Quando eu tenho aquele sinal de menos, eu vou colocar aqui os zeros antes do meu número. Ele vai ficar escrito na forma decimal e lá no meu primeiro zero eu vou colocar a vírgula, né? E quando não tiver aquele expoente menos aqui, vai estar me dizendo que as minhas casas decimais vão ser colocadas agora depois do número, né? Então, quando é negativo, as casas decimais entram antes do número. Quando é positivo, as casas decimais entram depois do número, viu? Do meu número inteiro, do meu número natural que eu tiver lá. Sim. Aí vamos lá aqui agora. Vamos descer aqui um pouco, né? Então, descendo aqui, eu vou ter o seguinte. Aumentou o zoom um pouco, né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir o zoom aqui um pouquinho. Então, aqui. Diminuindo o zoom aqui da página para a gente poder continuar aqui embaixo. Ó, escrevendo a notação científica. Então, vamos lá. A gente vai aplicar aquilo que eu falei para vocês ali em cima. Ó. Lembra que lá, no nosso primeiro exemplo, né, a gente só tinha um número só era o 5, né? Só era o 1, viu? Nesse caso desse segundo exemplo aqui, escrevendo a notação científica, eles já vão aparecer dois números aqui, ó. Baseado no que a gente viu ali no primeiro exemplo, essa representação seria feita assim, né? 15, que é o número que eu tenho ali, né? Vezes o 10. E se eu for contar só os zeros, eu vou ter, ó, 3, 6 e mais um aqui, 7. Então, ficaria 10 elevado a 7, né? Certo? Só que lembra, para escrever em forma de notação científica, o que eu falei? Que a gente conta, né, todas as casas decimais que eu tenho até chegar no último número. Lembra que eu falei ali em cima, né? Que eu tenho que contar todas as casas decimais até chegar aqui no último número. Então, o que vai acontecer? A minha notação científica não vai ficar dessa forma, ó. 15 vezes 10 elevado a 7, viu? Ele vai ficar assim, ó, 1,5 vezes 10 elevado não a 7, elevado a 8, viu? Por que isso? Porque lembra que eu falei que a gente tem que ir até aqui, ó, até a última casa decimal, viu? E aí, quando eu chegar nessas duas últimas casas, como o meu número aqui não é um 0, ó, é um 5, viu? Então, para mim pular mais uma casa decimal, porque meu número aqui é 15, ó, o que eu vou fazer para aumentar uma casa decimal aqui? Eu vou colocar uma vírgula. Então, isso quer dizer que ela chegou aqui até o último número e pulou mais uma, né? Quando isso acontece, aquele meu expoente que era 7, ali no 10, ele passa a ser 8, né? Então, quando você vê um número maior, né, ou seja, aqui formado por mais de uma casa decimal, como o 11, o 12, o 13, o 15, o 20, o 211, alguma coisa nesse sentido, né? O que vai acontecer? Você vai sempre contar, né, as casas decimais aqui, ó, até deixar só o último número, viu? E quando aqui for formado por mais de um número, bem aqui nesse meio você coloca uma vírgula, viu? Então, quando eu colocar a vírgula bem aqui, eu aumento uma casa decimal e o meu 10 vai passar a ser elevado a 8, viu? Então, é assim que funciona em referente a números formados por mais de uma casa decimal, né? Se eu tivesse aqui, ó, 319, aí aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, viu? E eu for pedir para você escrever esse número em forma de notação científica, você já sabe, você tem o 319, que é o número escrito o inteiro que eu tenho ali normal, tirando todos os zeros, é o 319, né? Vezes o 10, né? Vezes 10. Para colocar na notação científica, a gente tem que colocar na base 10, né? Então, vezes o 10. Aí, o que vai acontecer aqui? Vamos ver quem vai ser o expoente. Lembra o que eu falei? Ó, a gente conta os números daqui até deixar só o último número lá no final aqui, ó. A gente vai contar até aqui, ó, né?
Então, a gente vai contar tudo isso, né? Então, aqui, ó, como eu vou contar até aqui, eu vou fazer, além de contar esses zeros, eu vou contar esses dois números, né, inteiros que eu tenho aqui. Então, o que que acontece? Como eu vou contar esses dois números inteiros, a minha vírgula vai aparecer bem aqui, ó, porque eu estou contando eles dois também. Aí eu vou contar aqui, ó, aí vamos contar lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! Então aqui, né, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais, né? Então, como a gente tem 9 casas decimais, o nosso 9 aqui é 9 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdão, são 10 casas, né? Então, vai ficar 10 elevado a 10, ó, viu? Então, pronto, vai ficar assim a nossa notação, né? Então, lembrando que na notação científica você tem que contar até ficar só um número lá no final, né? Os números que são iguais a zeros, eles somem na hora do meu resultado, né? Mas a minha sobra, como o 19 ou o 5 aqui em cima, né? Lembra que eu tenho que colocar a vírgula e deixar ou uma casa decimal ou duas. E essas duas entram na contagem dos zeros que eu vou colocar aqui em cima, né? Que no caso aí ficaram 10, viu? Então é assim que a gente transforma, né, esses números inteiros, os números naturais, seja lá como forem, né? É assim que a gente vai transformar eles em notação científica.